Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu espero que sim. É um privilégio nosso caminharmos por toda a palavra de Deus. Tão interessante, né? A Bíblia nos estimula a conhecer todo o conselho de Deus. Eu estou cada vez mais persuadido que a gente não perde por mergulhar nas Escrituras Sagradas, toda ela. E querem saber? Até em capítulos dificílimos, como o de hoje. Mas, antes de entrarmos na nossa agenda diária, me permita convidá-lo para nós louvarmos o nome do nosso Senhor juntos. Vamos louvar? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões, e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz. Fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever
Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Louvado seja Deus, que bom louvarmos e entoarmos louvores ao nome do nosso Deus. Não é verdade? Louvor é uma grande resposta de um coração grato a Deus por ter tido os olhos espirituais abertos e poder chamar o Senhor de meu Senhor, né? O nosso coração louva, não tem jeito, não é isso? Bem, eu alertei vocês que hoje nós vamos a um capítulo, como é que a gente chamaria? Tenebroso? Macabro? Impublicável? Sei lá. Eu acho que qualquer desses adjetivos servem. Tem alguns capítulos na Bíblia que devia ter uma tarja antes, proibido para menores de 18. Só pode, porque, meu amigo, esses capítulos, o de ontem, 19, o de hoje, o 20, de alguma forma até vai terminar com o próximo, eles são sinistros. E sem maiores delongas, me permita aqui dizer a vocês, o capítulo 19 começa com uma história despretensiosa. Diz que um levita estava indo com a sua mulher, e então ficou de noite, ele entrou numa cidade chamada Gibeá, era da região dos benjamitas, né, a tribo de Benjamim, e ali ele pede pouso, né, para um senhor velho, ele entra com a sua mulher, não parece que está tudo bem? É a narrativa. A Bíblia diz que homens perversos daquele lugar cercam a casa. E eles mandam colocar o homem viajante que chegou com a mulher para fora. E literalmente está assim no 19, tá? Para abusarem dele. O velho que está hospedando fica aturdido. E ele diz, não, não, não. O que acontece? Eles resolvem colocar para fora da casa a mulher do viajante. A narrativa é que aqueles homens perversos, eles abusam daquela mulher a noite inteira. E quando é de manhã, ela ainda convida, chega ali na porta da casa do homem velho, onde esse seu marido está lá. Mas ela morre. Esse marido, que é um levita, ele esquarteja ela, tira vários pedaços e ele manda pedaços dela para todas as outras tribos de Israel para dizer que tinha acontecido essa tragédia.
Vou tomar água. E assim chega o nosso capítulo 20. Me permitam tentar seguir aqui essa história. E diz assim, então, a partir do versículo 1, no capítulo 20. Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se eles foram um só homem, de Dan a Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação de Deus. Preste atenção, havia 400.000 homens de pé que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Aí, começa aqui uma curiosidade. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu essa maldade. Eles estão perguntando para quem? Para o homem. Lembra que eu falei na história que era um homem que vinha com a sua mulher viajando e eles entraram em Gibeá e ali eles pediram hospedagem, ficaram na casa de um homem velho? Então, quando o povo das outras tribos viu, eles viram que era uma maldade assombrosa. Eles juntaram 400.000 guerreiros e vieram a esse bendito que mandou os pedaços da mulher e diz: explica pra gente o que aconteceu direitinho. Aí ele começa a explicar. Versículo 4. Respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: eu cheguei com minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava, intentaram matar-me e violaram a minha mulher concubina, de maneira que ela morreu. Então eu peguei a minha concubina e a fiz em pedaços e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura a Israel. Aqui deixa eu fazer minha primeira aplicação. Interessante como é que a pessoa conta a história, né? A história dele está errada? Não. Mas a história dele está totalmente certa? Não. Eu vou explicar isso para você. Quando você lê o capítulo 19, tem um negócio que vai dar a gente ter vontade de vomitar. Que é o quê? O cara chega com a mulher dele. A turma quer pegar ele. É um nível de perversidade terrível. Pois você acredita que ele, com o velho, ele concorda em entregar a mulher para ele ser preservado. E o pior, no capítulo 19 diz que levantando-se ele pela manhã, o cara vai dormir, velho. O cara vai dormir com os homens perversos tendo pego a mulher dele para fazer maldade a noite inteira. Não é uma cinte. Não é um negócio que a gente olha, porque aí, veja, quando chega o povo de Israel e pergunta para ele como é que foi, ele não conta essa parte. Ele não conta a parte que foram eles que entregaram a mulher para eles se preservarem. Essa parte ele não conta. Aqui eu queria deixar essa lição. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente escuta as narrativas de um lado só. Sabia disso? Não sei se você já teve a oportunidade de conversar, talvez essas broncas de casamento, por exemplo. Conversa só com a mulher. Aí você vai ficar horrorizado, porque só tem caos, terror e pânico do homem. E ela nada, até que então depois você conversa só com ele, isoladamente. Você fala assim, gente, mas não é possível que é o mesmo casal. Do tanto que é estranho. Por quê? Porque as pessoas têm uma coisa estranha. Elas contam as histórias com jeitinho. Preservam os seus graves problemas e colocam com clareza e luz o caos e os problemas do outro.
É o que esse homem fez. Esse homem não é uma coisa que causa uma ojeriza em nós. O cristianismo, ele traz, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando escreve aos maridos, no capítulo 3 da sua primeira carta, ele diz: maridos, vivam igualmente a vida do lar. Trate a sua mulher com dignidade, considerando como parte mais frágil. Você não tem uma coisa ruim quando você pensa que esse homem estava em perigo e, para se salvar, ele entrega a mulher dele para que ela sofra e morra para que ele viva? Não te dá um asco? Dá. Sabe por quê? Porque todos nós sabemos qual é o enredo que nós precisamos. Nós precisamos o contrário. Nós precisamos de um enredo em que alguém veja que outra está em risco e perigo. Mas nós precisamos de um enredo em que um homem, ele diga: eu entrego a minha vida para que ela seja salva. Por que nós temos essa expectativa? Porque esse é o enredo da salvação. Queridos, eu achei fantástico esse pensamento quando ele me veio à mente. Sabe por que nós temos um asco e uma ojeriza com esse homem? Porque a gente sabe que o que a gente precisa é o contrário. E o contrário é o que Jesus fez. A igreja de Jesus, sabe quem é? Somos todos. Todos que estávamos à beira de uma condenação terrível. E Jesus, que ele se apresenta como um noivo. Veja que interessante. Ele diz que ele dá a vida dele no lugar da sua noiva, que é a igreja. E quando ele dá a vida dele, ele salva a vida da igreja. Aqui eu queria fazer aquele parênteses inicial. Textos terríveis que às vezes a gente acha que não deveria ler. Quando nós conseguimos extrair, ele está dando uma grande lição para nós. Enredos assim são enredos de perdição, são enredos de caos. A expectativa que nós temos é o contrário, é de alguém que seja o salvador da sua noiva. Pois esse alguém veio, ele é Jesus. Quando ele não merecia, ele salva a sua igreja, a sua noiva, dando ele a vida. É por isso que nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. E é por isso que nós temos angústia com esse homem. Deixa eu continuar a história, porque aqui nós vamos ter uma guerra civil. Já ouviu falar em guerra civil? Guerra civil, nós usamos essa expressão quando grupos dentro de um mesmo país, eles entram em confronto. Ou seja, não é uma batalha de um país de fora com um outro país. São grupos distintos dentro de um mesmo país. Então é da nação de Israel. Nós temos uma guerra civil. Por quê? Porque essa tragédia aconteceu em Gibeá, que é uma cidade da tribo de Benjamim. Então o que acontece? Depois que esse homem conta essa história e o povo de Israel já tinha vindo com uma multidão de exércitos, vai acontecer o quê? Batalhas, renhidas. E o nosso capítulo trata dessas batalhas. A primeira delas começa no versículo 12. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, os filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Nada mais esperado. O povo das outras tribos vai lá e diz: isso é pernicioso, isso é perverso, isso é contra toda a lei, e gente que comete esse tipo de barbárie com essa mulher que ao final morre, precisa morrer. E aí, gente, acontece uma perplexidade. O povo de Benjamim
ao invés de reconhecer a perversidade daqueles homens que fizeram isso com aquela mulher, pois eles saem em defesa dos homens. Por quê? Porque era da família. Aqui deixa eu dizer um outro erro. Muita coisa estranha acontece assim. Eu sei que os vínculos de família, eles são muito fortes, eu sei. Isso até é uma bênção. Mas isso é terrível quando os vínculos de família faz com que você comece a acobertar os erros de alguém, porque isso não é o verdadeiro amor. Sabe, quando pais estão vendo o filho naquele caminho completamente errado, mas aí o que eles fazem? Eles protegem, eles passam pano, eles não permitem. Muitas das vezes pais não aceitam que uma igreja discipline o seu filho e ele acha que está protegendo, tirando da igreja, não sei o quê. Está errado. Às vezes não permite que o filho tenha que lidar com consequências dos seus erros e os pais entram desavisadamente. Isso, ao contrário de ser amor, isso pode ser terrível. Acredita que aqui acontece isso? O povo de Benjamim, ao invés deles entenderem que aqueles homens perversos que fizeram aquela barbárie, eles precisavam ser responsabilizados pelos seus atos. Não. O que Benjamim faz? Não entrega os homens. E aí começa essa guerra civil. Não ouviu. Então, a sequência vai dizer que Benjamim montou o seu grupo aqui para sair, para guerrear contra o exército das outras tribos de Israel. Briga mesmo. Mas tem uma curiosidade. Versículo 15 fala que dos filhos de Benjamim, eles eram 26 mil homens que puxavam da espada, além dos moradores de Gibeá. Mas a Bíblia diz que eles eram muito bons de guerra. A turma de Benjamim. Tem aqui um versículo que diz que eles tinham 700 homens canhotos, que eles jogavam a lança num fio de cabelo e não erravam uma. Os caras, né? Talvez por isso. Eles aqui, ó, ninguém toca na nossa família. E quem vier, é nós contra a Reca. A gente quebra todo mundo. Eles eram bons de guerra. E tem uma perplexidade no capítulo 20. Eles vão para a guerra. Desce o povo de Israel, versículo 17. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400 mil homens. Os de Benjamim eram 26 mil. Então o povo de Israel pergunta para o Senhor: nós devemos subir para essa guerra? Aí tem uma resposta curiosa. O Senhor diz sim, e eles perguntam quem primeiro deve ir brigar com Benjamim. E no versículo 18 respondeu o Senhor: Judá. Judá deve ir primeiro para guerrear contra Benjamim. Uma curiosidade. Anote isso aí. Então, versículo 21. Os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. Pois acredita que na primeira batalha, aqueles de Benjamim ganharam a batalha e derrubaram 22 mil do exército das outras tribos todas? Os de Benjamim ganharam. O texto continua e diz que o povo de Israel fica arrasado. Eles choram e diz: caramba, mas não era para a gente ir para derrotar o mal? Eles consultam a Deus de novo: nós devemos ir. E Deus diz: sobe. Aí versículo 25. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá, de encontro a eles, ou seja, os de Benjamim, de encontro a esse grupo agora das outras tribos que vem para a segunda batalha. Então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram, vieram a Betel. Não, aqui ó. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá, de encontro a eles, e derrubaram ainda por terra mais 18 mil. Meu Deus, na segunda batalha, Benjamim, que está protegendo esse povo perverso, pois eles ganham a segunda batalha. Conseguem matar mais 18 mil homens das demais tribos de Israel. Todos os filhos de Israel
de todas as tribos, menos Benjamim. Eles vieram a Betel e choraram diante do Senhor, jejuaram e ofereceram ofertas pacíficas. E eles perguntaram de novo ao Senhor, a gente deixa para lá ou a gente segue contra Benjamim? E tem uma resposta curiosa, porque a resposta do Senhor no final do versículo 28 é: podem subir, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Curioso, né? Nas outras, até Deus dizia, podem subir para lutar, mas eles perderam de Benjamim. Nessa aqui, Deus diz, pode ir, porque agora eu é que vou entregá-los nas vossas mãos. Então Israel resolveu fazer uma emboscada. É bem curioso, é porque é um pouco grande, mas é mais ou menos assim. Esse exército de Benjamim está na região de Gibeá. E o povo de Israel percebeu que os caras são fera na luta. Já tiveram 2 batalhas e o povo só perde. Então eles fizeram a seguinte emboscada. Eles mandaram uma turma aqui, ó, como se fosse igual das outras vezes. Por quê? Porque o povo de Benjamim ia ter uma batalha, ia começar a vencer, todos felizes. Só que olha como é que foi a emboscada. Veio esse povo de Israel, eles começaram a perder a batalha e logo eles fugiram. Estão fugindo. E os benjamitas fizeram o quê? Foram atrás. Porque eles já não ganharam 2 batalhas. E esse povo fugiu antes da hora. Pois eles tinham feito o seguinte. Quando esse povo de Israel fugiu e a turma de Benjamim está indo, eles deixaram Gibeá livre. Então uma turma de Israel entrou aqui, ó, para botar fogo na cidade. E quando o exércitozinho de Gibeá, que vinha ganhando tudo, o camarada quando fica valente e batedor, ele não fica arrogante, ele vai atrás, só que ele não sabia que o povo tinha feito essa estratégia para fazer de conta que está fugindo, para quando chegasse num determinado lugar, tivesse lá um exército de Israel. E aí a emboscada é bem curiosa porque eles tinham um sinal. O sinal é, hora que começar a subir fogo da cidade, o povo de Benjamim vai olhar para trás e vai ver a cidade deles pegando fogo, eles vão ficar aturdidos. E aí o exército de Israel, que estava escondido agora na emboscada, ia cair matando. Pois aconteceu isso. Na emboscada, na estratégia. Eles mataram quase todos. O texto, lembra lá no início que o texto tinha dito que eram 26 mil? Todo o exército de Benjamim, eles mataram 25 mil. 25 mil. Bem, 47. 600 homens de Benjamim viraram e fugiram para o deserto. De toda a tribo de Benjamim, os homens se juntaram porque eles queriam defender na família a perversidade, não queria que assumissem a responsabilidade. Eles foram praticamente destruídos. Ficaram só 600. Vou ler o último versículo do nosso capítulo, tá? Para eu fazer aqui algumas aplicações. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram ao fio da espada tudo o que restou da cidade. Tanto os homens como os animais, em suma, tudo o que encontraram. E também todas as cidades que acharam, puseram fogo. Você sabe que nessa guerra civil aqui, quase que toda a tribo de Benjamim foi extinta. Não foi porque nós vimos aqui, 600 fugiram para o deserto. No capítulo seguinte, que não é o nosso estudo de hoje, a gente vai no momento do pastoreio certamente passar sobre o que foi feito para que não houvesse a extinção da tribo de Benjamim, né? Mas lendo um capítulo tão pesado desse,
Qual a outra lição dessas batalhas que a gente pode tirar? De um lado, eu comecei aqui a sinalizar uma lição. Não abençoa você querer preservar o perverso de arcar com as suas consequências. Não abençoa. Pode às vezes ser da própria família. Veja, ser disciplinado, ser castigado pelo Senhor, não é algo ruim. Em Hebreus nós temos esse princípio. Na verdade, Deus disciplina todos aqueles que são filhos. E às vezes você usar de uma ligação muito emocional, parentesco, para evitar que alguém arque com consequências, você pode estar gerando um efeito muito pior. Aqui, prestem atenção. O que o povo de Israel pediu inicialmente para Benjamim foi: nós precisamos dos homens, filhos de Belial, que é uma expressão de perversidade, é quem não é de Deus, que abusaram a noite inteira daquela mulher e ao final a mataram. Nós precisamos deles. Pois essa tribo, por conta desses vínculos e por achar que davam conta de proteger, eles conquistaram para todos eles o caos. Quase a extinção de toda a tribo de Benjamim. Qual é a outra lição que eu penso que nós podemos extrair desse texto? Queridos, a gente fica com a perplexidade aqui. Parece que o mal está vencendo. Parece que aqueles que estão fazendo o errado é que são fortes. Parece que aqueles que não prestam, que são perversos, é que estão indo bem. Por quê? Porque esse pessoal de Benjamim, ao invés de acatar a ordem de justiça, eles se rebelam. Mas vai ter a primeira batalha, eles ganham. O mal ganha. Vai ter a segunda batalha, o mal ganha. Não é estranho? Não é estranho que às vezes a gente vê atuações perversas, malignas, equivocadas, e parece que elas estão tendo vitória. É isso mesmo, parece. Por quê? Porque não chegou ao fim. Nesse texto, a gente percebe uma mudança na fala de Deus. Naquelas primeiras batalhas em que Benjamim ganha para proteger a perversidade, apenas Deus tinha dito, de fato, tem que subir contra Benjamim. Eles estão errados. Mas o povo de Israel perdia. Na terceira vez, a palavra de Deus foi: eu darei a vitória. Eu vou entregá-los nas mãos de vocês. Queridos, tem um princípio nas Escrituras. Deus no final, vai resolver todas as coisas. Às vezes, enquanto nós caminhamos nessa vida, a gente fica com essa sensação de que há perversidade que tem tido vitória. Parece mesmo. Mas Deus diz aquele princípio: não vos vingueis a vós mesmos, mas deem lugar àquela ira santa de Deus, porque Ele diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor, ao final, Ele vai estabelecer a verdadeira justiça. Nós não precisamos ter medo. O salmista no Salmo 73 teve essa crise. Ele dizia: eu estou achando que eu fui crente à toa. Por quê? Eu estou olhando os perversos. Eles só prosperam, eles têm vitória, eles enriquecem, eles são mais sadios, eles são mais magros, mais fortes, mais cabeludos. E é tão interessante porque o salmista, no meio lá do salmo, ele diz assim: até
que eu entendi o fim deles. O fim da perversidade e o fim do mal é a condenação eterna. Não tem jeito. Deus resolve. Eu não sei por que nesse enredo foi necessário ter uma batalha em que o Benjamim, protegendo a perversidade, ganha. Eu não sei por que nesse texto tem a segunda vitória em que Benjamim, defendendo o mal, ganha. Eu não sei. Talvez seja para dizer para mim e para você que isso acontece e parece que o mal está prevalecendo, mas só parece. Porque Deus, ao final, continua no trono. E mesmo em meio aos capítulos e enredos mais absurdos, Deus vai realizar os seus propósitos finais. Uma última coisa. Eu achei, é só uma curiosidade. Quando o povo de Israel que vai ter que agora guerrear contra Benjamim, porque Benjamim não entregou os perversos, eles perguntam para Deus uma pergunta curiosa. Quem é que vai primeiro para nos salvar? Quem é que vai primeiro para a batalha? Quem é que vai para vencer o mal? E Deus responde: Judá. É o final do versículo 18. Eu não escondo de vocês que eu li isso, a minha mente rodou pensando. Talvez eu não saiba dizer aqui o porquê nesse momento, no aspecto histórico, Deus disse Judá. Mas tem uma curiosidade para eu te contar. Muitos séculos depois, Deus mandou um da tribo de Judá para lutar contra os nossos verdadeiros inimigos. O nome dele é Jesus. Ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Porque ele, segundo todas as profecias, ele viria de Belém, de Judá. E é muito interessante porque aqui, como se Deus estivesse sinalizando a batalha. Ela virá por alguém da tribo de Judá. E é alguém que vem para vencer. E é alguém que vem para fazer aquilo que o Novo Testamento diz. Que na cruz ele derrotou os principados e as potestades. Jesus. Jesus veio lutar uma batalha que eu e você não daríamos conta. E ele despojou todo o reino e domínio de perversidade que queria me dominar e te dominar. O leão da tribo de Judá. Ele veio, ele lutou por nós. Ele venceu de uma vez por todas o mal. E se agora nós estamos em Cristo, o mal já não nos toca. Cristo venceu. Ele venceu a batalha, dando a vida dele por nós. Louvado seja Deus. Pai querido, obrigado por esse estudo. A gente não esconde do Senhor a dificuldade de ler alguns capítulos. E ao mesmo tempo a gente te louva, porque se a gente para refletir, eles mostram e revelam para nós aspectos principiológicos que nos levarão ao Senhor Jesus. É a Ele que ansiamos. É o noivo que dá vida
para salvar a igreja. E não o contrário, de modo trágico, como nesse texto. Ele é aquele que vai na frente lutar uma batalha que era nossa e que nós não conseguimos. E a vitória dele é a nossa vitória. Louvado seja o Senhor por essas aplicações tão profundas. Em nome de Jesus. Amém. E para nós encerrarmos, eu queria orar pelos seus pedidos de oração. Pai querido, o Senhor conhece cada um desses queridos. E o Senhor sabe aqueles que estão ali com os seus pedidos de oração sendo apresentados nesse instante no teu altar. Há doenças, dores, fragilidades. Tem misericórdia, Senhor. Visita com teu amor, tua presença e o teu sustento. Há crises financeiras, abre as portas. Há crises relacionais, visita com a reconciliação. Há dores e tristezas com queridos desviados, longe do Senhor, visita com conversão. Pai, tem misericórdia da nossa cidade, do nosso país, da nossa nação. Por favor. E que o Senhor, Pai, visite a todos que precisam experimentar esse teu amor que garante a vitória contra todas as perversidades. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre.